A elegibilidade de Bolsonaro pode estar com seus dias contados. O TSE já liberou o processo contra ele para julgamento. E a expectativa é que o Xandão já deve pautar o caso no dia 13 de junho. Ficaram girando em torno de pontos que já estavam resolvidos, né? E o que foi visto como uma forma de desespero, porque não tinha mais argumento. O Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, liberou hoje, dia 1º de junho, um dos processos que estava correndo contra Bolsonaro no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Qual processo? Um processo relacionado à reunião que o Bolsonaro fez com embaixadores, quando ele ainda era presidente, né? Ele chamou embaixadores de todos os países, colocou lá no Planalto e daí criticou as urnas, colocou em xeque, né, a credibilidade do nosso sistema eleitoral. Daí isso aí foi um escândalo, saiu nos jornais internacionais, dizendo que os embaixadores tinham ficado chocados, tinha erro ortográfico nos slides, ele tinha lá uns slides que era para estar escrito briefing, estava briefing, né? Até o pessoal lá do podcast Medo Delírio em Brasília convencionou chamar essa reunião de o evento diplomático mais maluco agora? Mais maluco da história. Mas, enfim, o ponto é, isso aí gerou um processo no TSE, na Justiça Eleitoral, né? E agora foi liberado para ser julgado. Mas daí, quando que isso vai ser julgado? Daí aqui, ó, temos aqui na coluna da Carolina Brígido, lá no UOL, que deve iniciar o julgamento no dia 13. Então, as sessões do TSE costumam acontecer nas terças e quintas. Às 13 horas? Né, a não sei que horas, sinceramente. Que, segundo fontes do tribunal, o mais provável é que o julgamento comece no dia 13, uma terça-feira, e se estenda até o dia 15, né? Porque é terça e quinta que costuma acontecer. Mas que o Alexandre de Moraes analisa a possibilidade de convocar uma sessão extraordinária no dia 14, para que a discussão não seja interrompida. Então o Xandão realmente está ansioso para fazer esse julgamento correr. E qual que é a expectativa que existe de vai ser condenado, não vai? A expectativa é que, sim, ele seja condenado e seja tornado inelegível. Por quê? Porque esse caso aí dessa reunião com os embaixadores, o Bolsonaro fez um esforço enorme para gerar provas contra ele mesmo. Porque ele pegou e filmou toda a reunião e transmitiu no próprio Facebook. Imagina, o cara cometendo crime eleitoral, transmitindo no próprio Facebook. E qual que é o resultado, então, aí disso? O resultado é desespero por parte do entorno do Bolsonaro. Vamos ouvir lá o Sakamoto no UOL. Conversando hoje, né, com servidores lá do Tribunal Superior Eleitoral, pessoas lá do Tribunal Superior Eleitoral, que estavam comentando, inclusive, botando para comentar um pouco o processo, né? E eles estavam comentando que, inclusive, acharam que houve nessa reta final, inclusive, um desespero dos defensores de Jair Bolsonaro, porque eles ficaram tentando insistir em questões processuais que já estavam resolvidas pela corte. Nas alegações finais deles, eles trouxeram novamente dados que já tinham passado pelo colegiado, que já tinham sido resolvidos, tentando forçar a barra para chamar. Não, precisamos falar com aquela testemunha que não foi encontrada, mesmo que outras 3 ou 4 testemunhas tenham falado a mesma coisa, sabe? Teriam resolvido já a questão, insistido na questão de hackeamento das urnas, do inquérito dos hackers de 2020, mesmo que tenha ficado muito claro que não tinha relação nenhuma. Por quê? Porque o Bolsonaro ficava repetindo que, olha, era necessário, meu discurso fazia sentido, porque os hackers lá atrás criaram problemas para as urnas, coisa que ficou comprovada de que não havia nada. Ou seja, eles ficaram girando em torno de pontos que já estavam resolvidos, né? E o que foi visto como uma forma de desespero, porque não tinha mais argumento. Não tinha mais argumento. Os defensores de Bolsonaro esgotaram os argumentos. O cara fez um esforço enorme de criar prova contra ele mesmo, não tem o que argumentar. Basicamente isso. Agora, esperar ver se realmente vai ser no dia 13 isso aí. E aí, Anderson, quais são as suas expectativas?
Eu vi em algum lugar que o Bolsonaro já teme os processos, né? E já até quantificou lá os seus processos lá, na casa de 2 milhões, né? Porque eu acredito, Sofia, que muito do que a gente está vendo agora é desdobramento de realmente um governo que achava que ia estar no governo, por isso que está subindo tanta coisa tão rápido deles, e principalmente ele fez esse ataque como últimos, foi, vamos por assim, que ele criou, acho que, pacotes para manutenção no poder. Achou que isso seria a pressão externa que ele ia fazer para poder falar assim, olha, é verdade, olha que horror essa tal urna, hein? Isso daí realmente é um colapso desse país. E foi o que acabou causando foi o oposto, foi um constrangimento na época. Houve um Uhum. constrangimento porque as pessoas meio que, sabe, se lá da Bíblia, da série lá, tipo, os caras são convidados para uma coisa, daí chegaram e falam assim, qual é o tema do nosso papo? Não, o nosso tema é falar mal da urna. Eu falo assim, meu, mas não já está resolvido o negócio da urna? O que a gente está aqui, fica parecendo que a gente está legitimando essa maluquice, né? Foi muito ruim isso. E eu acredito que, de alguma forma, ele criou vários mecanismos para ele ficar impedido de estar nas próximas eleições. Agora a gente está nessa expectativa de qual dos objetos que vão fazer com que ele fique. Esse é um, porque isso foi muito sério. Essa coisa que eles fizeram em relação à urna, de bater incessantemente, de ficar falando foi um ataque que eles usaram assim massivamente nas redes e fizeram campanhas gigantescas, né, sobre isso. E eu acho que é um caminho que pode ser o mais próximo da gente fazer com que esse ser não volte à política. E não é nem inventado, a gente não está inventando nada. É ele Uhum. que deu a instrumentalização para que isso fosse feito, que é importante falar, né? Porque tem uma coisa que a gente está vendo aí, que é assim, tá tendo muita essa coisa de eu já tá pipocando, eles estão com vingancinha. Eles estão com vingancinha. Não é vingança, gente, é trabalho. É porque antes o próprio presidente anterior, ele não deixava esses órgãos trabalharem na sua totalidade. Essa é uma outra questão que a gente tem que sempre lembrar. E agora não, as casas estão aí trabalhando, Ministério Público, Polícia Federal, está todo mundo trabalhando, dando a sua normalidade, e é lógico que quem cometeu os seus ilícitos vai ter que pagar por eles. Não tem muito segredo. E eu torço aqui que esse seja um caminho, porque realmente a questão aqui, Sofia, ele deu a munição, porque eles usaram uma campanha difamatória gigantesca e pegou todo o agrupamento bolsonarista para atacar as urnas num nível assim. Eu lembro que o TSE teve que ficar toda hora fazendo material, falando, não, gente, ela é segura, fazendo material bem básico mesmo para distribuir, para as pessoas entenderem que aquilo ali era seguro. Eles deram um trabalho para o Uhum. TSE Sim. muito grande para poder legitimar uma coisa que já estava legitimada. E aí, agora dado passado a esse momento, acho que está corretíssimo. E de ser dia 13 vai ser bem legal a escolha do número 13 para ser o dia do início. E Uhum. você, o que você pensa? O que que eu penso? Eu penso que a inelegibilidade é pouco. É, Inelegibilidade é pouco. Eu torço para que ela isso. aconteça, mas considerando que a participação dele num genocídio, literalmente um genocídio, Uhum. eu acho que precisava mais, né? Nesse momento, não, eu não tem nenhum, não sobra nenhum antipunitivismo em mim. Nessa hora, eu queria mais. Confesso que as malas já estão ali no canto para quando eu falasse, olha, ó, saiu uma matéria de Aya. Eu imagino eu acordando de manhã, o Álvaro ó, entrando ao vivo, falando assim, Aya manda um aviso ao Brasil. Tal fulano vai ser convidado a prestar depoimento. A mala tá ali. A gente vai ter que for de barco, fazer aquele barco de madeira improvisado com
pneu velho, a gente vai remando até lá, não importa, a gente vai dar um jeito, mas vai ser um dia incrível. Há quem ache legal também a ideia de ver o time de Bangu crescer, né? Que já tem algumas figuras lá, alguns atletas, mas são duas possibilidades que estamos aqui, igual aquele, já que você trouxe o meme da Glória Pires, o meme do Michael Jackson comendo pipoca. Tô nessa. Isso, tô nessa.